Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô aos amigos que nos acompanham em mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais um programa. No programa de hoje, chegando, gente, 25 de janeiro, está chegando, e 25 de janeiro, a estreia de Nosso Lar 2. Os Mensageiros. E a gente vai conversar com o Wagner de Assis, o diretor do filme, para contar um pouco para a gente dessa expectativa de 25 de janeiro nos cinemas de todo o Brasil. Nos cinemas de todo o Brasil, teremos a possibilidade da continuação de um grande sucesso de cinemas. Muito obrigado a você, gratidão, gratidão, gratidão a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, muito obrigado. Vamos então trazer Wagner de Assis. Wagner, vamos contar um pouco, 25 de janeiro está chegando, Wagner. Damião, querido amigo, sim, um dia chega, né? Tudo chega, né? Demora ou não demora, mas o tempo é implacável, né? Nos ajuda sempre. Vamos contar um pouco, Wagner, então, como é que foi todo esse trabalho, essas filmagens, dessa continuidade, né? E essa responsabilidade, né? De dar continuidade a um grande sucesso de cinema. Wagner de Assis. Essa é uma ideia que, na verdade, nasce lá nos primórdios da realização do próprio Nosso Lar. Eu sempre achei que essa série do André Luiz de livros, né, A Vida no Mundo Espiritual, é uma série muito cinematográfica. E se a gente tivesse a possibilidade, a permissão, o privilégio de poder ir adaptando aos poucos para o cinema, era algo que a gente gostaria muito de fazer e está fazendo, né? Então, acho até que o livro Nosso Lar e o livro Os Mensageiros são meio que bem complementares, viu, Damião? São leituras que deveriam ser feitas juntas, porque é muito do André Luiz no primeiro filme, no primeiro livro, e depois também é muito do André Luiz olhando as pessoas, né? Aprendendo com as pessoas. E isso faz um sentido danado, porque o restante da obra é sobre observação, né? Uma observação dos comportamentos humanos do ponto de vista espiritual. Então, fazer o segundo filme, baseado no livro Os Mensageiros, era quase como um movimento natural que a gente pensou e que a gente tentou fazer logo depois do lançamento do primeiro filme, lá em 2010. Mas a vida tem seus caminhos, né? Tem suas armadilhas e seus caminhos e seus percursos que a gente às vezes desconhece. Demoramos aí 12 anos praticamente para conseguir começar a produzir o segundo filme. E agora, em janeiro de 2024, que a gente finalmente vai estar oferecendo para o público uma adaptação do livro Os Mensageiros. A gente chama de Nosso Lar 2, eu acho que é para ajudar, inclusive, a compreensão de que existirão outros filmes da série Nosso Lar, né, o 3 e o 4, com boas quantidades de certezas da minha parte, mas principalmente para o público entender que é uma continuidade de tema, né, a vida no mundo espiritual, contada desta vez a partir do que o livro propõe, né, que é uma missão de resgate, é uma missão de ajuda, apresentando a figura deste homem, desses seres que são chamados de mensageiros, mas podem ser chamados de mentores espirituais, podem ser chamados de anjos da guarda, podem ser chamados de protetores, etc. Então, é um bom continuar de tema, né, nas histórias que a gente está apresentando a respeito da vida no mundo, da vida depois da vida, né, da vida no mundo espiritual. Agora, o grande desafio, né, Wagner, é exatamente sempre, né? Toda vez que, por isso que a gente fala bastante, né? 25 de janeiro, no caso, para a cidade, quem está na cidade de São Paulo é feriado, que é aniversário de São Paulo, mas para todo o Brasil, né? O quanto é importante, né, Wagner, que as pessoas possam estar lotando os primeiros dias das salas de cinema para que o filme possa ter carreira. Então, e é aquela história, não adianta, 25, tem que já colocar na agenda e se programar para estar no cinema no dia 25, hein, Wagner? É verdade, viu, Daniel? A gente vai continuar repetindo isso, né? Porque não é que a gente está
pedindo, por favor, pelo amor de Deus, vá ao cinema só para ajudar a gente. Não é sobre isso. A gente está dizendo que como funciona o mercado de cinema. É assim, baseado nos 3 primeiros dias de exibição, que os exibidores, que são os donos dos cinemas, decidem se um filme permanece em cartaz ou não. Antigamente, essa decisão era uma decisão muito mais longa. Tinha tempo para que o filme ficasse naquela sala de cinema, fosse conquistando as pessoas. Hoje em dia, não é assim. Hoje em dia, são as médias de público dos horários, não é nem mais a sala, dos horários, sabe? Quanto deu de média de público no horário das 16 horas? Quanto deu de média de público no horário das 14 horas? Então, esse cálculo vai sendo feito e a decisão de permanecer em cartaz ou não é baseada em presença, em consumo, mundo capitalista, mercado, é isso. Para quem gosta do filme, para quem tem interesse do filme, para quem quer levar outras pessoas para conhecerem esta temática, etc. Para quem viu o primeiro filme, para quem ficar curioso e simplesmente quer saber qual é dessa história aí, desse negócio de Nosso Lar e tal, consumir essa história, ir ver essa história logo no início, permite que ela consiga estar presente em vários lugares há mais tempo para as outras pessoas. Porque se você tomar uma decisão de ir depois, pode ser tarde demais. Essa que é a grande verdade. Se você disser assim, não vou agora porque vai estar muito cheio, pode ser que você esteja enganada e não vai ter disponível para você. Você vai ter que esperar meses depois o filme em alguma plataforma e, de alguma maneira, meio que foge ao nosso controle depois dos cinemas. Então, obviamente, a estreia é fundamental, é vital para o filme existir com longevidade, para o filme ser possível e passível de ser mostrado para mais pessoas. É, é por isso que a gente trabalha. É uma regra do jogo, é uma regra dura do jogo, eu reconheço, dolorosa. Eu já tive nos dois lados da moeda desse jogo, de ter muito público no primeiro fim de semana e de ter pouquíssimo público no primeiro fim de semana. E a gente fica na expectativa de que esse entendimento e esse convencimento de sair de casa para ir ao cinema sejam ligados diretamente à qualidade da história, porque é uma história bacana, é uma história potente, é uma história que vai te emocionar, vai te fazer pensar, tem um aspecto visual muito bonito, tem personagens que você já conhece, tem personagens que você vai descobrir, é uma adaptação de um livro que muita gente já leu, né? Então, esse tem que ser o interesse principal de querer ir ao cinema. Porque não adianta ir ao cinema para prestigiar o espiritismo. Isso parece até trocar a ordem das coisas, né? O espiritismo está muito além disso tudo, está muito acima e além, através disso tudo. Não é sobre isso. É sobre ir ao cinema porque você gosta dessas histórias. É sobre ir ao cinema porque você quer que alguém que você goste veja essas histórias. Ou seja, sobre ir ao cinema porque você tem uma experiência cinematográfica muito potente, que a gente até brinca, né, dizendo que é uma experiência cinematográfica e uma experiência espiritual. Então é por isso que é importantíssimo no dia 25 de janeiro, em centenas de cinemas no Brasil, centenas e centenas, vai ser um lançamento muito grande, o filme vai estar disponível em muitas salas de cinema, que as pessoas não deixem para depois, porque pode ser tarde demais, né? Wagner, a gente vai estar conversando com o Wagner de Assis hoje no programa Sensibilidade. Wagner, é o seguinte, eu fui fazendo convite aí a várias entidades e a várias pessoas, né, para que pudessem participar aqui junto com a gente. Estendemos essa proposta para que várias pessoas pudessem estar participando desse nosso bate-papo, conversando com você. E eu já vou começar trazendo um pouco essas pessoas aqui para conversarem com você, trazerem perguntas para você, Wagner de Assis, e a gente vai começar com a Ida Maria Nascimento, ela que é coordenadora da FEB Cinema. Wagner, qual o papel do público para o surgimento de novas e mais produções com foco espiritualista? Nossa, Ida, obrigado. O papel do público é praticamente o central, né? É para o público que a gente conta histórias, né? O público é aquele que define se essas histórias são interessantes ou não são interessantes. Então, o público é que indica para toda uma indústria cultural qual é o tema que o público quer ver, quais são as histórias que as pessoas querem ver
e como o público quer se ver na tela, porque no final das contas as histórias refletem muito do seu tempo, refletem muito da cultura de um local, refletem muito de quem somos, né? Uma das grandes perguntas filosóficas e clássicas. Então, Ida, o público é o tempo todo o nosso norte, o nosso termômetro, o nosso respeito. Eu, particularmente, adoro, fico sempre tentando ler todos os retornos de feedback do público, todos, mesmo os mais irritados, às vezes, os mais chateados, os que são mais irracíveis, assim, eu leio. Às vezes machuca, às vezes não machuca, mas é importante a gente entender como aquela história que você produziu, que você gastou 5, 6, nesse caso 12 anos da nossa vida, para poder estar ali na frente, na tela de cinema, principalmente, primordialmente, oferecendo para as pessoas, como é que isso chega nas pessoas? Isso é quase que o pilar do nosso trabalho, né? A gente só faz por isso. Então, o público, o respeitável público, de uma maneira muito correta de dizer, é o sentido do nosso trabalho inteirinho, né? Vamos lá dar sequência aqui, esse bate-papo, trazendo convidados aqui para que a gente possa estar conversando com Wagner de Assis. Agora a gente vai trazer a Tatiana Benites. A Tatiana Benites é escritora, tem o canal do YouTube Tatiana Benites, que o Wagner até já participou, e ela está em Barcelona, na Espanha. Vamos então trazer a Tatiana Benites para conversar com Wagner de Assis. Olá, Wagner. Olá, Damião. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vocês sabem que eu estou aqui em Barcelona, aqui na Espanha, e sempre acompanhando o trabalho do Wagner de Assis. Ele já esteve no meu canal, no canal Tatiana Benites, a gente já falou sobre alguns filmes, e fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui para conseguir conversar um pouco com vocês também. Eu estou muito feliz com essa produção das Irmãs Fox. Eu divulgo tudo que eu posso, então eu sempre sigo, eu vejo o que o Wagner está postando, que a Cinética está postando, e eu achei muito bacana essa iniciativa da vaquinha virtual, né? Que eu vi que isso já foi feito com uma série que fala sobre Jesus, que é o The Chosen, e eles conseguiram muita ajuda, né? Então, eu também estou vendo que a gente consegue, também estou divulgando muito essa vaquinha para que a gente consiga fazer essa produção o melhor possível, porque da sua capacidade eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que esse filme vai ser maravilhoso, mas que a gente consiga também esse apoio financeiro, né, das pessoas que gostam dos filmes espíritas, que querem ver esse filme e que podem auxiliar de alguma maneira. Então, eu acho que também isso é legal a gente pontuar aqui, e que vocês consigam esse patrocínio aí, que seja uma vaquinha ou que sejam patrocínios maiores, mas que a gente se una para conseguir esse grande patrocínio aí que a gente precisa desse filme, dessa produção. E, além disso, minha pergunta sempre vai ser: e aí, quando é que isso chega aqui na Espanha? Quando isso chega aqui na Europa? Quero muito esse filme, Wagner. Vem fazer o lançamento aqui, ó. Te ajudo, você já tem onde ficar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Tatiana. Deixa eu contextualizar, né, para o público. E assim, Damião, Tatiana, né, eu era muito relutante para fazer esse tipo de campanha de público, né, virtual, de financiamento coletivo. Era relutante, enfim, mas realmente alguns casos de campanhas recentes têm mostrado uma performance muito impressionante. E o caso do The Chosen, que é uma série que inclusive eu estou vendo e acho muito bem feita, muito potente, fala sobre a vida dos apóstolos, etc., junto a Jesus, foi toda feita com recursos privados através de campanhas de financiamento coletivo. A gente resolveu fazer um teste com esse projeto das Irmãs Fox, porque era uma oportunidade e uma necessidade. A gente tinha que complementar os orçamentos do filme. É um projeto de 6 anos atrás, e que eu precisava fazer, e uma parte das filmagens é nos Estados Unidos.
Só que 6 anos atrás o dólar custava um valor e agora ele custa muito mais. Então a gente perdeu muita possibilidade de realização do filme nos Estados Unidos por causa do câmbio, né, da paridade do dólar com o real. E a gente não podia mais ir captar benefícios, investimentos, na verdade, através das leis oficiais, porque tudo tem um tempo, tem um prazo, e a gente já tinha esgotado isso. Então a gente resolveu fazer um complemento de valores através do que a gente chama de vaquinha coletiva, né, do financiamento coletivo. A primeira experiência, a primeira tentativa não foi bem sucedida. A gente fez uma nos Estados Unidos e a gente não conseguiu e a gente resolveu interromper. E agora a gente reabriu esse financiamento coletivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E os links vão estar todos disponíveis nas nossas páginas, né, nas nossas redes sociais, que é um complemento. Obviamente que todo financiamento coletivo ele oferece benefícios, as pessoas que investem R$10, R$20, R$30, elas têm os benefícios relativos, e a gente está se organizando, pronto para poder oferecer isso para as pessoas, no caso das Irmãs Fox, que é um filme que deve vir à luz aí mais para o final do ano que vem, né, de 24, iníciozinho de 25. 12 meses, mais ou menos, é o tempo, de 12 a 18 meses é o tempo que a gente estima de poder entregar um filme. Porém, isso também tinha um olhar, Damião, tinha um olhar, tipo, se essa cultura do financiamento coletivo, do que quero ver essa história assim de qualquer forma, e vou ajudar com 10, 20, 50 reais, sei lá que seja, se essa cultura é uma cultura que tenha potência no Brasil. Porque se ela tem potência, a gente tem a possibilidade de trabalhar outros projetos, projetos que também tenham histórias consagradas e que possam nos ajudar a realizar de maneira menos dependente dos recursos oficiais dos investimentos. Porque os recursos oficiais, que são ali do audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, eles têm seus limites, eles têm suas regras corretamente, eles precisam. E às vezes a gente não pode fazer filmes mais caros, com valores de produção maiores, porque a gente tem que respeitar o que a lei manda, enfim. E é assim que é. Mas se a gente tiver de onde conseguir recursos de outra forma, trazendo para dentro do projeto pessoas interessadas em realizar, pessoas interessadas em eventualmente serem produtores associados, pessoas que gostam de fazer visita ao set, que queiram benefícios em geral, que é o que a gente está oferecendo, por que não? Por que não tentar? Por que não conseguir, de repente, partir depois das Irmãs Fox para um projeto que é só um complementozinho de verba, mas partir para um projeto que todo mundo goste e que eventualmente possa ser feito parcialmente com dinheiro de financiamento coletivo, que é um dinheiro que não é um dinheiro doado somente, é um dinheiro que eu considero um dinheiro investido nos projetos. Então a gente está nesse momento, ainda até janeiro, as plataformas que os links estão disponíveis estão oferecendo a possibilidade das pessoas serem partícipes, ou seja, produtores, coprodutores, de uma certa maneira, de um projeto como a cinebiografia das Irmãs Fox. E aí, Tatiana, a gente quer muito tentar levar o filme para o mundo inteiro. Esse filme, particularmente, das Irmãs Fox, como ele é feito em inglês, a gente tem muitas possibilidades de conseguir abri-lo para outros mercados. O Nosso Lar 2 também, porque o Nosso Lar 1 ele teve uma performance muito bacana no mercados internacionais. Ele foi para quase 50 países, oficialmente, viu? Alguns países, na época, ainda levavam DVD, que não era oficial, e faziam exibições em DVD, a gente soube disso. Enfim, fazia parte do sucesso do filme, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de conseguir levar todos os filmes que a gente faz, seja A Menina Índigo, Amor Assombrado, Ninguém é de Ninguém, que agora está fazendo um sucesso danado nos streams brasileiros. A gente tem muita vontade de conseguir convencer exibidores internacionais de que projetos falados em português podem ser bem vistos por outras pessoas de outras línguas, né? É tudo uma grande não é uma guerra, a palavra não é certa, mas é tudo um grande jogo da indústria cultural, um grande jogo do mercado do cinema. E você tem que jogar bem, né? Você tem que apresentar bons filmes, boas histórias e ir correndo, não atrás, mas correndo na frente para que elas sejam vistas pela maior quantidade de pessoas possível. Agora, pode ter certeza absoluta, esse é o nosso objetivo número 1. Número 0, talvez, se fosse possível. Exibir o filme para a maior quantidade de gente possível
na maior quantidade de lugares possíveis. É isso que a gente vai querer sempre. Então, quem estiver com a gente vai estar remando no barco cujo o norte é esse. Laine de Assis conversando com a gente. Mais uma pergunta aqui, mais uma pessoa participando junto com a gente. Agora é o Júlio Sena, ele que é o gerente de comunicações da FEAL. O Júlio Sena, gerente de comunicações da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E a minha pergunta para você é em relação a uma fala que eu já te ouvi dizer sobre o cinema de temática espírita e não o cinema espírita. O que te atrai no espiritismo para usar a doutrina como um pano de fundo, como um contexto para as obras que você cria, para os filmes de biografia, como foi o Kardec, filmes de romance também? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. O que te atrai, o que você acha interessante no espiritismo que te leva a produzir filmes tão incríveis como esse? Grande abraço e sucesso em Nosso Lar 2, Irmãs Fox e todos os outros filmes que estão por vir também. Obrigado, Júlio. Essa é uma pergunta sempre bacana para a gente refletir, né? E, Damião, a gente já conversou muito sobre isso também, né? A gente tem que trabalhar nos lugares que movem a gente. A gente tem que viver, tentar, pelo menos, fazer coisas que sejam impulsionadas pelo nosso espírito, pelo nosso coração, pelas nossas emoções. E como alguém que é formado em jornalismo e depois cinema, e que vem de uma família que tem total ligação com o espiritismo, embora tenha uma base um pouco católica lá atrás, enfim. E depois, olhando outras religiões, estudando, me interessando pelas manifestações culturais, religiosas, filosóficas ao redor de um tema que é muito importante, né? Que é a espiritualidade em geral. Então, particularmente, eu encontro ter o espiritismo como alimento diário, ferramenta de vida, mecanismo de expansão de consciência, é uma opção minha particular e eu não abro mão dela de forma alguma, porque ela me faz muito bem e ela me permite transformar o homem velho que existe dentro de mim, como nos ensinou Kardec, né? É um processo de aprender a se transformar diariamente das nossas imperfeições inúmeras, né? Trazer isso profissionalmente para o cinema, né, que é um lugar onde eu resolvi trabalhar, o cinema e o audiovisual em si, eu acho que é uma extensão muito natural de assuntos que me toquem. Cada contador de história decide o que contar. E tem essa liberdade, mesmo que seja parcial, sobre o assunto que gosta. Então, a gente tem, e aí eu tenho à disposição, e a gente tem no Espiritismo, obras, no Brasil especialmente, que são absolutamente inéditas, são obras que a gente chama no cinema propriedades intelectuais, propriedades culturais, assim por dizer, absolutamente poderosas e inéditas, porque elas nascem das mãos de Chico Xavier, elas nascem da mão de Ivone Pereira, elas nascem da mão do Divaldo, elas nascem das mãos de diversos médiums que, com suas idoneidades, com seu trabalho acima da crítica, né, trazem realidades para a gente, que aí sim eu acho que são realidades factíveis de serem exploradas. É a grande barreira que o ser humano precisa ainda desvendar. Por mais que a gente tenha um super telescópio no céu chamado James Webb, mandando para a gente diariamente quase imagens que nos mostram o tamanho deste universo, a imensidão do lugar onde a gente mora, eu acho que a gente precisa de um telescópio, microscópio, ou pelo menos óculos espirituais para olhar para o mundo, e olhar para o mundo com o olhar do espírito imortal, olhar para o mundo com o olhar das reencarnações, com o olhar das vidas sucessivas, da capacidade de interagir entre as dimensões, olhar para o mundo baseado em todo este contexto que está presente e codificado pelo Kardec, e depois disposto e desenvolvido em tantos lugares com uma idoneidade maravilhosa. Isso é muito atraente, Júlio, é muito interessante,
E eu acho que isso que me dá vontade de trazer este conteúdo para o cinema, em gêneros consagrados e conhecidos. Porque quando a gente fala filme espírita, isso é lido pelas pessoas como um gênero. E o espiritismo não precisa ainda, talvez no futuro ele vai ser, com a continuidade de obras, a gente possa olhar para trás e dizer assim, esses 50 filmes aqui, esses 150 filmes aqui, eles podem ser considerados um gênero, porque eles falam da mesma coisa em geral, que é a existência da vida espiritual, a existência da vida em outros planetas, a mediunidade, etc. Talvez, nesse momento, a gente fazer isso, a gente está antecipando coisas, a gente tem que condicionar que o espiritismo ele é muito maior do que o cinema, mas ele é um alimento para o cinema. Então, o filme que é uma cinebiografia, que é um drama, que é um épico que a gente vai experimentar, que é um filme de ação que a gente vai experimentar, com esta temática, ele passa a ser algo que me interessa de fazer. Então, quando a gente faz o Ninguém é de Ninguém, que a gente está querendo explorar as relações tóxicas entre um homem e uma mulher, as relações tóxicas do ciúme nas vidas particulares, e a gente coloca o componente espiritual, essa história ela ganha um poder muito maior de esclarecimento, de entendimento, de emoção. E quando a gente coloca, como no caso dos mensageiros, como é que seres invisíveis nos ajudam a tentar entrar no eixo de nossas vidas quando nós estamos claudicando, fracassando, isso nos dá um outro componente de vida. Então, o espírito humano, eu acho que é a grande barreira a ser desbravada. A gente precisa de um James Webb para olhar o espírito humano em todas as áreas da sociedade. E isso, certamente, vai ao encontro do que Leon Denis dizia, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É uma convergência de conhecimentos, é uma convergência de filosofias que vão esbarrar, e, melhor dizendo, vão encontrar estas verdades espirituais. Nada mais bacana para um contador de história, que é o que a gente, o que eu sou, no final das contas, é o que a gente é na Cinética, enfim, do que encontrar essa temática, né? Do que dizer assim, cara, olha como é incrível um mentor espiritual poder interferir no tempo da morte de alguém, postergar esse tempo de vida da pessoa. Isso, a gente está contando isso agora no Mensageiro, está lá no livro, a gente está contando isso no filme. Ou seja, tudo isso que o Espiritismo oferece de maravilhoso, de incrível, e que o próprio Kardec dizia, isso cada vez mais vai pautar os nossos trabalhos, porque isso é o que nos interessa, né? Quando ele chama de obra espírita, eu olho a obra cultural, espírita as pessoas vão começar a falar dessas realidades, tenham ela a etiqueta espiritismo ou não, em todos os lugares. E isso é interessante de fazer, é interessante de estar condicionado nesse lugar. É o que me motiva, é o que me faz voltar todo dia, é o que me faz ficar afônico, como eu estou, respirando e pronto para o próximo, né? É o que me faz apaixonar, porque tem uma dose grande de paixão quando a gente lê um livro incrível e diz, nossa, isso precisa virar um filme. Eu acho que é isso, Damião, senão não vou me estender muito, mas eu gosto de... Esse é um tema muito importante, né? Não, mas você vê, e aí, ó, você foi falando de alguns filmes, ou Ninguém é de Ninguém, que agora está disponível, né, nos streams, e aí a gente tem o Chico para Sempre, que tem o filme, a série, também agora disponível, e eu tive a possibilidade de assistir os dois no cinema. Quer dizer, esse primeiro grande convite, né, que as pessoas têm ajudem a arte, né, nesse momento. Vai prestigiar o cinema, depois prestigie no streams, né, Wagner? Não é surpreendente que nem 10 mil pessoas foram ver o documentário do Chico nos cinemas? Eu acho surpreendente. Nossa. Mas, enfim, faz parte do jogo, faz parte do mercado. A gente foi se esforçar para oferecê-lo meses depois em outro lugar. E aí agora as pessoas estão descobrindo. E eu queria muito fazer um documentário para as pessoas que não conhecessem o Chico também. O quanto ele é incrível, o quanto ele é imensurável, o quanto ele é presente na cultura brasileira, etc. E não satisfeito, como eu tinha muito material, a gente fez uma série, Chico Xavier a série, que são 6 episódios sobre a vida dele, sobre outros aspectos da vida dele, etc.
Ou seja, nosso serviço é esse, tentar oferecer para o público o máximo que a gente puder. Então tá lá no Star Plus, né, que é o lugar onde você pode ver as coisas que a gente produziu sobre o Chico Xavier. E o Ninguém é de Ninguém, hoje, neste momento, agora ao longo de dezembro, ele está disponível para aluguel ou compra em todas as plataformas de streaming, o que faz parte do mercado, né? A gente chama de uma janela de mercado. Então a gente está cumprindo essa janela de mercado, oferecendo dessa forma em todas as plataformas. Depois ele deve ir para uma plataforma específica, mas bem depois. Então quem não teve oportunidade de ir nos cinemas também, a hora é de ver agora. De novo, ir aos cinemas faz com que o filme seja muito mais potente, e se não for, deixar para depois pode ser tarde demais. E aí, voltando ao Nosso Lar 2, vamos falar um pouquinho, né, dessa história, né, porque, de repente, é o que você falou, ser um contador de histórias para esse Nosso Lar 2. E aí também tem o bacana, né, do elenco, de todo esse trabalho que chega para os olhos de toda a população nos cinemas de todo o Brasil a partir de 25 de janeiro. Fala, Wagner de Assis. Dessa vez a gente tem um novo protagonista, né? Porque o André Luiz, ele claramente é o protagonista do filme 1 por conta do livro, O Nosso Lar, mas o próprio André Luiz, quando ele começa a narrar a história dos outros e da missão em que ele integra no Mensageiros, ele passa a ser um narrador. E a gente optou por continuar tendo o André Luiz como narrador, em loco, inclusive, participando do processo, mas a gente dessa vez acompanha essa jornada de resgate, essa missão de ajuda, através dos olhos de um mensageiro, de um espírito que vive em nosso lar, segundo o livro. Tem pouquíssimas informações sobre o Aniceto, mas assim, ele faz coisas que a gente pode entender exatamente a grandiosidade espiritual que ele tem. Então ele é interpretado pelo Edson Celulari, que foi um encontro desses encontros mágicos, né? Ator e personagem, e aí dificílimo a gente imaginar agora o Aniceto um mensageiro diferente. O Edson está iluminado, por assim dizer, literalmente e metaforicamente, para fazer o filme, né? Para ser o líder desse grupo de mensageiros, de aprendizes de mensageiros que vem à Terra. Ele vem à Terra ajudar. Eu não vou falar muito personagens, senão eu vou dar dando spoiler, mas vem ajudar personagens como o interpretado pelo Felipe De Carolis, que é um médium, que ele tem uma missão junto com o personagem do Mohamed Rafu, que é o dono de um centro espírita, que tem uma missão junto do Fernando, que é interpretado pelo Rafael Sig. Todos são casados. O Rafael com a Vanessa Gerbelli, que é outra atriz que participa da história, o Mohamed com a Ju Trevisol, e o Felipe De Carolis tem uma relação conturbadíssima com a Fernanda Rodrigues. Entre os mensageiros, a gente tem também a participação do Fábio Lago, que é um ator também maravilhoso, que eu achei incrível que ele pudesse estar ali naquele lugar, além do próprio Renato Prieto, que faz o André Luiz, né? O Nando Brandão e a Aline Prado, que são os que complementam aquele grupo de trabalhadores espirituais. Letícia Braga, que fez a Menina Índigo comigo, volta a trabalhar comigo, porque ela é um fenômeno também, né? A gente não pode abrir mão mesmo dela em fase de transição, né? De menina para mulher, né? Crescendo, mudando de idade, mudando de voz, mudando de corpo. A Letícia, sempre que tiver um papel, acho que ela vai estar trabalhando comigo. E outras pessoas do elenco, que, por exemplo, o Otton Bastos, como governador da cidade, ele volta fazendo uma participação especial. O Carlos Tenório, que é o Carlão, que trabalhou no Umbral do outro filme, ele volta como um dos chefes do Umbral, né? Então é um drama com um pouquinho de aventura, do ponto de vista de que esses três caras, né? O Mohamed Rafu, o Felipe De Carolis e o Rafael Sig, eles estão a perigo. O projeto está a perigo. E esses mensageiros vêm ajudá-los, vêm tentar relembrá-los do que eles planejaram. E é uma coisa importante, porque isso nos leva ao lugar de: será que nós estamos fazendo o que a gente prometeu antes de reencarnar? Sabe aquele combinado, que todo mundo assina aquele contrato e esquece depois, Damião? O filme também é sobre isso, né? Porque está no livro. Então, a adaptação ela tentou encontrar os lugares onde a gente pudesse ter a maior identificação possível com essa questão.
né? Qual é a mensagem que nós estamos dando das nossas vidas? Somos mensageiros do quê? Né? Quem é o verdadeiro? O que é a verdadeira mensagem? O que é o verdadeiro mensageiro? Né? E como é que as pessoas, como é que esses espíritos que estão ao nosso redor influenciam, atuam nas nossas vidas? Como é que eles nos esperam? O quanto eles nos esperam? Ou seja, isso tudo está presente no filme, sob a forma de drama, de romance, um pouquinho de aventura, como eu digo, mas mais do que nunca, muita emoção por a gente estar acompanhando essa nova realidade, que é olhar o mundo através desses óculos espirituais. E o bacana, né, Wagner, que a gente podia estar contando um pouco, porque é toda essa história, é Nosso Lar 2, justamente para chamar para aquelas pessoas terem uma ideia exatamente dessa sequência, porque a própria série André Luiz começa com o Nosso Lar, depois Mensageiros, depois Missionários, para o amigo ouvinte, e você que está aí nos acompanhando, muitas vezes fica na dúvida, eu nunca lembro se é Mensageiros ou Missionários na sequência. É ordem alfabética, tá? Então, Mensageiros primeiro, Missionários depois. É simples assim, para você nunca mais esquecer. Aí você tem o Obreiros da Vida Eterna, e aí você vai tendo toda essa série, e a ideia um pouco para esse filme se concentrou bem nos Mensageiros ou trouxe mais algumas obras? Conta para a gente, Wagner. Não, a gente respeitou. No início eu até tinha vontade de juntar um pouco do Obreiro junto dos Mensageiros, mas a gente literalmente se ateve aos temas presentes no livro Os Mensageiros. Juntei personagens, subverti um pouco a história de uns, do ponto de vista de ajudar na dramaturgia, enfim, tratando isso tudo com muito respeito, com muito entendimento de não quebrar nenhum vínculo doutrinário, e isso eu tenho certeza que a gente jamais faria, mas a gente está contando uma adaptação. É uma adaptação que às vezes olha para o livro e diz assim, e se a gente contasse essa história aqui de antes? Como é que seria? Como é que os personagens chegaram nesse momento aqui que o livro está apresentando? Talvez seja interessante. E a gente se permite fazer essas perguntas, e aí dentro deste universo presente no livro Os Mensageiros, a gente fez a adaptação, né, o roteiro, e trabalhou o filme. E a gente, sim, quer fazer, sim, os Obreiros da Vida Eterna, quero fazer, sim, o Libertação. O Missionários é bastante ligado ao trabalho dos Mensageiros, então eu não descarto de eles fazerem parte junto de algum outro filme, ou como um filme somente. Sabe o que acontece, Damião? Tudo depende do sucesso, essa é a verdade, né? Tudo depende de como as pessoas recebem a história. Se elas recebem a história de braços abertos, se elas voltam para ver o filme, se elas indicam para tantas pessoas, se elas divulgam nas redes sociais delas, se elas postam foto, ou seja, tudo isso está aberto aí a partir do dia 25 de janeiro, na mão do público, no final das contas, né? Que é isso, né, Wagner? Aquilo você falou, você é esse grande contador de histórias, e essas histórias têm que fazer sucesso para que outras histórias possam estar vindo, para que as pessoas parem e falem que é o que aconteceu. O Nosso Lar 2, apesar de ter demorado 12 anos, mas sempre depois, o público já deu aquele sinal de que queremos continuidade, que é o que está acontecendo agora, né, Wagner? Esse filme só existe porque o primeiro filme foi bem, né? A matemática é simples nessa hora. Se o primeiro filme foi visto por mais de 4 milhões de pessoas nas salas de cinema, e se depois, no final das contas, entre DVD, TV a cabo, esse número chegou a 10 vezes mais, como é que a gente pode esperar um segundo filme? Esse número, eu não quero nem pensar sobre ele. Meu exercício é expectativa baixa, humildade, esperando o que tiver que ser. E aceitando os resultados, aceitando como o público vai receber, com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor. Estou apresentando o melhor filme dentro das melhores possibilidades, dentro das maiores dificuldades. Estou apresentando... É a nossa alma que está ali impressa de alguma forma, né? Nossa dedicação ao longo de uma década, mais de uma década. Então, isso já é um motivo de sucesso, de certa forma, para mim. Ou seja, conseguir colocar o filme na tela, convencer uma grande distribuidora como a Disney Star Plus de estar com a gente, porque isso também é um processo alucinante, de difícil, de complicado, de mercado de cinema contratual, dificílimo, bem difícil. Então, tem vários mini sucessos, né, que nos deixam felizes. Um deles é dia 25 de janeiro, o filme estar na tela. E o restante vem com
com a parceria com o público, com a força da história, com a potência que ela tem, que a gente sabe que ela é potente, com a experiência nos cinemas, que as pessoas sabem que elas têm. Muita gente relata muita coisa acontecendo nas salas de cinema, muitos médios mandam para mim muitos relatos, e a gente sabe o que acontece. Você está falando de um tema que é interessante aos espíritos, e eles vão ali acompanhando, né? Não tem dúvida, né? E aí, por isso que eu falo que é uma experiência cinematográfica e uma experiência espiritual, né? Ou seja, tem a gente, nesse momento, a gente está quase. Ainda estou muito cansado do processo de realização. É um filme que demandou para mim, de mim, da minha equipe, muito mais esforço do que eu jamais imaginei. Muitas armadilhas, muitos problemas no processo. Confesso que a gente passou por, por poucas e não boas, mas a gente está seguindo firme, porque isso faz parte do nosso fazer, né? Isso faz parte do trabalho e sempre com a consciência de que a gente está tentando colocar o nosso melhor para o público. E é você que está aí nos acompanhando no Sensibilidade, ouvindo Wagner de Assis. Eu acho que é aquele. Wagner está aí, né? Vou abrir um espaço para que ele possa estar convidando todos, mas o trabalho que nos oferece a vida, nos oferece essa oportunidade, você que está nos acompanhando. O Wagner já deu a dica, né? É colocar nas tuas redes sociais, é levar para o centro espírita, falar, ter as oportunidades de dirigentes aí dos centros de divulgarem, olha, vai estar no cinema 25 de janeiro. É esse trabalho de formiguinha, para que possamos ter mais e mais histórias de Chico Xavier, de André Luiz em cinemas de todo o Brasil. Wagner, eu olho para o tempo aqui, agora a gente já tem só 5 minutinhos para terminar, eu abro esse espaço para você, Wagner de Assis, para convidar todos os amigos que estão nos acompanhando para prestigiarem, a partir de 25 de janeiro, nos cinemas de todo o Brasil, Nosso Lar 2. Wagner de Assis. Eu vou deixar que o filme fale por si, né, Damião? O trailer já está disponível, o pôster vai estar disponível. Para quem for de casa espírita, que quiser acesso ao pôster, ao trailer, a todo o material, a gente vai disponibilizar um link para vocês entrarem, imprimirem, baixarem, compartilharem. Dessa vez a gente está abrindo as fotos do filme. Eu sei que as pessoas usam foto para fazer coisas de postagens de internet, é só citar o filme, só citar que essa imagem pertence ao filme e siga adiante, ou seja, é uma possibilidade de estudo, eu sei que isso funciona também dessa forma, os profissionais, né, que dão aula nas casas espíritas estão na expectativa para poderem usar o livro como mecanismo de estudo, etc. Então, o convite está mais do que feito, está repetido, claro que a gente continua englobando outras pessoas que não sabiam, não sabem que existe o filme. Eu acho que vale aquele esforço de dizer para alguém que não conhece nada sobre a doutrina espírita, que inclusive desconhece e tal, vamos lá ver, é só um filme. E é verdade, gente, é só um filme. Mas vamos lá ver, vamos assistir essa história aqui que é interessante. Você não vê filme de dinossauro, você não vê filme de outros planetas, você não vê filme... Vamos lá ver um filme sobre dimensão paralela, sobre o Anjo da Guarda. Vamos lá, faça esse convite, dá essa oportunidade, oferece essa oportunidade para as pessoas. Isso talvez possa repercutir muito bem, né? Eu sei que a gente tem aí um desafio enorme. Tamo junto. Eu vou estar disponível nas redes sociais, né? No Instagram, principalmente Facebook, Instagram. A gente vai estar atuante na melhor forma possível. E pronto para o que vier aí, para o que tiver disponível aí, o que esses mensageiros vão contar para a gente e para o público. Obrigado mais uma vez você, Damião, sempre parceiro. Nossa conversa é quase que condição para eu estar me sentindo seguro, para a gente continuar a divulgar. Obrigado a todos da Boa Nova, do Mundo Maior, de todo mundo da FEAL. Um carinho sempre enorme, eu sei que vocês estão juntos com a gente, e a gente faz isso porque isso reverbera na nossa alma, né, nos nossos espíritos encarnados, né? Então, que assim seja, que a gente esteja nessa sintonia boa. A virada do ano é um lugar importante para renovar as sintonias e para, enfim, botar na agenda e dizer, vou começar o ano falando com os meus mentores, com os meus anjos guardiões, e falando sobre eles e vendo a história deles e seguir adiante. Então, muito obrigado, Damião. Estou aqui, estou à disposição. Um beijo, um abraço para todos vocês. Obrigado, Wagner. Sucesso, sucesso, né? Todo esse trabalho, né? Eu acho que a nossa pequena parte é que a gente faz aqui, todo esse trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, tá divulgando e convidar os amigos, né,
para que também possam fazer, cada um sua pequena parcelinha, de divulgar, de falar aqui, falar ali. Esse é o boca a boca que acaba levando e trazendo, fazendo realmente, para mais uma vez, a gente ter aí um sucesso gigantesco de Nosso Lar 2. Wagner de Assis, um grande abraço, sucesso. E aquela, né? Que bom, está trabalhando bastante, tem aí a filmagem dos Estados Unidos das irmãs Fox, tem a estreia de Nosso Lar 2. Quanto trabalho, o homem trabalha bastante, gente, então vale a pena. É o que é a nossa pequena parcela, né? Prestigiar todo esse trabalho. Wagner, sucesso para você, um grande abraço. Outro querido, tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.